E o que resta para a gente terminar, irmãos, é uma história não muito gostosa para a gente contar, né? Aqui o restante do capítulo 38, vamos dar uma olhada no 38. 38. Ó Senhor Jesus. Capítulo 38. Eu não tenho nem muito ânimo de ler aqui, né? Mas é a história de Judá. Judá e Tamar, né? E nesse mesmo tempo, tá? Judá se apartou de seus irmãos. Isso, né? Quando Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, habitante de Adulão, né? Chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ele concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou tornou a conceber e deu à luz um filho, e a esse deu a mãe o nome de Onã, e continuou ainda, deu à luz outro filho, cujo nome era Selá. E ela estava em Quezibe quando o teve. Somente como referência, Diná foi violentada em Siquém. Então foi mais ou menos por essa época que aconteceu que Judá se apartou de seus irmãos, né, e tomou essa mulher como, né. O que aconteceu é que Tamar, a mulher do seu primeiro filho, primogênito, né, se tornou viúva rápido, porque era perverso perante o Senhor, e o Senhor o fez morrer. Aí então, para suscitar descendência para o filho primogênito, existe um hábito, um costume naquele tempo, que mais tarde é chamado de levirato. Tá? Isso está em Deuteronômio 25, 5. Vamos dar uma olhada? Deuteronômio 25, 5. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família, seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, exercerá com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome de seu irmão falecido, para que o nome desse não se apague em Israel. Então esse é o chamado de levirato. Então morreu, Tamar então foi tomado pelo segundo filho. O segundo filho também era perverso e também morreu. E aí, né, e o terceiro filho estava muito novo ainda. Então Judá, né, falou: então vamos esperar até que cresça. E nesse meio tempo morre também a esposa de Judá. Aí acontece que no decorrer do tempo, né, aí acontece, vocês sabem, e acabou Judá esquecendo-se de cumprir o levirato com o terceiro filho, né? E Tamar então se colocou no caminho, e Judá acabou, né, se tendo também tomando-a, né, tendo relações com ela, e no fim e ele achou que era uma prostituta no caminho, mas no fim não era exatamente a sua nora, e acabou tendo 2 filhos, né, com a nora. Eu não tenho muito prazer de ler essas coisas, mas assim, só para vocês saberem aqui, ó, vamos terminar aqui no final, que diz assim: onde estou, né? Vamos lá. Aí, versículo 26, vamos lá para frente já. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando a mão, e atou um fio vermelho. E disse:
Esse saiu primeiro, mas recolhendo ele a mão, saiu outro. E ela disse: como rompesse a saída? E lhe chamaram Pérez. E depois saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, aqui é fio vermelho, tá? E lhe chamaram Zera. Então Zera pôs a mão para fora primeiro, né? Depois recolheu a mão, e quem nasceu primeiro foi Pérez, tá? Então, o que eu quero tirar dessa história, queridos irmãos, é que Deus havia já no seu propósito eterno previsto que Pérez era o primogênito e não Zera. Pérez, né? Pérez significa brecha e Zera significa o amanhecer ou nascente. Na genealogia de Jesus Cristo, vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 1 agora? Mateus 1. Deus faz as coisas que você não sabe, Deus, ele é Deus, né? Ele é Deus, Ele sabe fazer as coisas que às vezes no nosso conceito moral a gente não faria, certo? Mas Deus é Deus. Olha assim, olha aqui na genealogia de Mateus, há a descrição de 5 mulheres, tá? A primeira mulher mencionada aqui é, versículo 3, Judá gerou de Tamar, a Pérez e a Zera. Então, a primeira menção, Tamar. Não era muito bonito mencionar, né? Tamar, a história, tanto é que eu nem quis ler o capítulo inteiro para vocês, né? Então, Tamar. E o segundo nome de mulher, versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem era Raabe? Hein? Era uma prostituta que hospedou espias quando foram espiar a terra. Vocês se lembram? E acabou sendo incluída na genealogia de Jesus. E a terceira mulher é a Ruth. A Ruth que Ló, né, não fez o que devia fazer, se apartando de Abraão, e a Ruth resgatou, né, essa separação, né, que a Ruth era uma moabita, né, filho de Ló, e acabou resgatando Ló para estar de volta para a história de Jesus. Então a Ruth gerou a Obed, tá? Aí depois, versículo 6, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Então Davi gerou da mulher de Urias, né, um filho, Salomão. Então, aí a quinta mulher era Maria. Era a única mulher casta, única mulher, né, pura, uma virgem pura. E agora as outras têm toda uma história que não é muito bonita de se contar, né? Então, irmãos, por que o Senhor incluiu essas mulheres? Irmãos, o Senhor quer, na verdade, irmãos, quer mostrar, não adianta a gente ficar escondendo, porque nós somos pecadores, e o Senhor justamente veio salvar os pecadores. Portanto, não adianta você se esconder, aparecer ao Senhor, né, diante da igreja como moralista. Melhor você vir do jeito que você é, né, e confessar que é um pecador, e o Senhor vai, né, usar sua graça, né, para ganhar você. Por isso, irmãos, o Senhor é tão misericordioso, e quem apareceu na genealogia de Jesus foi Pérez e não Zera, tá bom? Foi Pérez. Então, Pérez não foi escolha do homem, mas
Não foi escolha, mas foi escolha de Deus. Então, apesar de Judá, eu vou dizer para vocês, todos os 10 filhos de Jacó, com exceção de José, irmãos, eu não vejo pessoas de juízo, não são pessoas de juízo. Mas, irmãos, o Senhor escolheu Judá. E Judá fez tudo isso que eu li nesse último capítulo, mas Judá acabou, né, herdando a tribo de realeza. E Jesus nasceu da tribo de Judá. Dá para acreditar nisso? Então, irmãos, por isso que não vamos desprezar ninguém. Deus é Ele que escolhe, né? Ele exerce misericórdia a quem Ele quer. Então nós temos que dar graça ao Senhor que Ele tenha nos escolhido. Nós não somos bonzinhos, não. Você não é, né? Não é tão assim como parece, né? Mas o Senhor escolheu você, o Senhor escolheu nós. Então nós temos que né, honrar essa escolha de Deus e lutar pelo reino de Deus, né? Então aí eu quero ler com vocês assim, ó. Apesar de Judá não ter se importado com a vontade de Deus, apartando-se de seus irmãos, casando-se com a filha de um cananeu, e Gênesis 38, 2, eu não li, né? Ele foi escolhido por Deus para ser a tribo de realeza, de onde sairá o Cristo vitorioso, para estabelecer o seu reino. Vamos ler Gênesis 49? São os últimos versículos, tá bom? Gênesis 49, versículo 8. De certa forma, estou contando a sua história e a minha história, né? E o Senhor agora nos colocou na tribo de Judá aqui também, para reinar sobre o estado de São Paulo, né? Gênesis 49, versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? Então, por isso que eu digo, as igrejas do estado de São Paulo é como essa leoa que está dormindo. E agora está na hora de despertar. Vamos despertar essa leoa? Você sabe que quem caça é a leoa, né? O leão só depois desfruta, né, da caça, né? Quem caça é a leoa. Então, irmãos, nós somos essa leoa que precisa ser despertada. E essa conferência em Ribeirão Preto, o El Shaddai nos apareceu, ele veio cutucar o leão, né, com a vara curta, né? E agora nós despertamos. Os valentes de Davi estão aí, ó, né? Os irmãos e irmãs todos, estamos todos nos dispondo para reinar. Não vemos dificuldade, tá? Vamos continuar lendo, peraí. Então Cristo, vamos ler Isaías 11, versículo 1. Isaías 11. Estou no final, mas não terminei ainda, tá? Isaías 11, versículo 1 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, tá? E versículo 4, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Esse é o Cristo, né? A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro ao leão novo, e o animal cevado andará juntos, e um pequenino o guiará. Isso é no tempo do milênio, tá? Depois
perdão, isso já depois que tudo for restaurado, tá? Não haverá mais, os leões não atacarão mais, né, as aves. Então, irmãos, versículo 10: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Indicando, irmãos, que Cristo é a origem de Davi e de Jessé, né, em Apocalipse 5:5, tá? Ele é o leão da tribo de Judá. Aí, no tempo, irmão, de Samuel, Deus não elegeu, sabe, isso aqui é muito interessante. Vamos dar uma olhada em Salmo 78? Salmo 78, para terminar, tá bom? Para terminar. Salmo 78, versículo 67. Aqui tem uma coisa, uma surpresa para nós, tá? Uma surpresa. Nós falamos que José, uma das bênçãos da primogenitura é a porção dobrada de terra. E José teve a porção dobrada de terra porque os seus 2 filhos entraram como 2 porções da boa terra de Canaã. No entanto, aqui ó, é uma surpresa aqui, tá? Salmo 78, versículo 67. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Deus aqui não escolheu José, não escolheu a tribo de Efraim. Deus escolheu a tribo de Judá para a realeza. Poderia ter escolhido Efraim, de José, mas ele escolheu a Judá. Então, escolheu, pois, a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra, que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e tomou dos redis das ovelhas, dos apriscos das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e das suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Irmãos, reinar é cuidar de ovelhas, reinar e cuidar do povo. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Sabe, dentre tudo isso que aconteceu, parece que José foi o único filho bonzinho, ajuizado, reinava no Egito, mas no final das contas, parece que dá uma reviravolta. Deus então escolhe a Judá. Deus escolhe Jerusalém. Deus escolhe a Sião. Quem é Sião? Sião é aquela parte, né, da tribo de Judá que luta pelo reino de Deus. Quantos filhos de Deus realmente se preocupam com o reino de Deus? Irmãos, nós nos preocupamos. Nós queremos pregar o evangelho do reino. Justamente é para isso. Então, irmão, nós temos parte dessa herança de Judá. E nós vamos reinar sobre a terra. Reinar sobre as nações. O que é reinar sobre as nações? É apacentar. Apacentar consoante a integridade do seu coração. Irmão, manter nosso coração íntegro. Nunca se ensoberbecer. Nunca achar que somos alguma coisa. Irmão, nós temos que manter um coração puro. E o Senhor vai confiar a terra para nós governarmos. Por enquanto, vamos tomar o estado de São Paulo. Mas juntamente com outros irmãos de outras regiões, vamos tomar toda a terra para o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Chegamos ao final de mais um vídeo no canal Vide Frutífera. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que possamos alcançar mais pessoas e espalhar a frutificação da sua vida. Sua ajuda é fundamental para o crescimento do nosso canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Jesus é o Senhor.